Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Flávio, eu sou terapeuta e eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito de terapia e dos tipos de terapia. Algumas pessoas podem achar que é óbvio isso, o que é uma psicoterapia, quais são os tipos, mas na verdade é uma coisa que não é. Eu me lembro de antes de ser psicólogo, eu ter muitas dúvidas e até mesmo há um certo estereótipo, ou seja, uma certa ideia do que seria uma terapia e do que seria um psicólogo. Sem dúvida, a gente sabe que a terapia ela começa há muito tempo atrás e tem todo esse modelo de Freud, de pesquisar coisas muito profundas e ocultas. E esse viés, né, de que a terapia vai ser você deitado num divã com um cara barbudo, tá, eu tenho barba, mas com um cara barbudo e com um charuto na boca, mas enfim. Brincadeiras à parte, uma terapia ela tem várias funções e depende de para que você procura, depende qual é o tipo de psicólogo. Não existe só um tipo de terapia, mas vários tipos de terapia. É como se a gente quisesse chegar em algum lugar e dentro desse mapa todo existem vários caminhos. Alguns caminhos são mais rápidos, alguns mais lentos, alguns caminhos você consegue observar coisas e lugares diferentes e acaba parando ali e apreciando por mais tempo. Mas sem enrolação. Vamos lá. Terapia. Para que serve terapia? Um terapeuta, ele vai te ajudar a olhar para algumas coisas da sua vida, algumas coisas que você considera que não estão boas, que não estão legais, e te ajudar a lidar com elas de uma maneira saudável. Eis aí a questão. Não existe maneira perfeita de lidar com as coisas, mas existe aquelas que vai te aproximar do seu objetivo ali dentro da terapia e vai diminuir o seu sofrimento. E muitas vezes o sofrimento de quem está à sua volta também. Apesar da psicoterapia ser algo individual, a gente não pode individualizar o sofrimento. Por exemplo, eu trabalho especificamente ou seja, né? Volto. Eu trabalho mais especificamente com pessoas negras e principalmente com homens e também pessoas LGBTQIA+. A gente não pode esquecer que muito do sofrimento que nós vivemos vem de alguns determinantes que são sociais, tanto de expectativas positivas e negativas sobre a gente, quanto a discriminação, estigma e falta de acesso. Por isso, eu acredito que não existe uma psicoterapia que seja desvinculada de uma prática antirracista e uma prática anti-LGBT-fobia. Porém, não são todas as linhas terapêuticas e não são todos os terapeutas que vão partir desse princípio. Quer dizer que eles são racistas, homofóbicos? Não, não quer dizer. Apenas que o foco é diferente, embora todos nós devêssemos ter como ética da prática isso. Mas, cortando então, para que é a psicoterapia, para que eu vou procurar e o que eu devo esperar? A gente ouve falar muito em ansiedade, depressão, síndrome do pânico e um tanto de patologias, ou seja, um tanto de transtornos mentais que podem ser tratados, para além de medicação, com a terapia. Então, na terapia, caso você seja diagnosticado com algum desses transtornos, além de aprender a lidar com ele, você vai aprender técnicas que vão diminuir o seu sofrimento e vão ser tão efetivas quanto os medicamentos, ok? Tem alguns estudos que falam sobre isso. Um outro cenário, um outro caso para buscar a terapia para além do sofrimento é o desenvolvimento pessoal. Entender quem a gente é, entender o tipo de armadilha que a gente se coloca e como nós podemos fazer para chegar mais próximo dos nossos objetivos e valores. E também tem o clássico do autoconhecimento. Particularmente, o tipo de psicoterapia que eu trabalho se chama terapia do esquema.
A nossa personalidade ela vai se formando desde a nossa infância, experiências repetidas, sejam experiências de qualquer tipo de abuso, sofrimento, discriminação, elas vão moldando algumas partes na nossa personalidade que mais tarde se tornam armadilha. Então, a terapia do esquema, ela visa a reconhecer os nossos esquemas mentais e emocionais, entender como é que eles surgiram e como que eles funcionam no presente e o que a gente pode fazer para levar uma vida da maneira como nós gostaríamos de levar. Estou falando de maneira muito simplista, mas basicamente é isso. É entender quais são as nossas armadilhas pessoais e como elas nos colocam muitas vezes em risco, em situações que não são legais e nos impedem de suprir nossas necessidades básicas humanas, principalmente afetivas. Vale lembrar que no caso da terapia com minorias, não é possível fazer um trabalho que seja individualizante, muito menos culpabilizante, porque muito desses esquemas surgem das imagens negativas que a gente acaba assimilando sobre quem somos, para que a gente está no mundo, o que a gente merece e qual é o nosso destino. Então, a terapia basicamente é um lugar onde você pode se sentir à vontade para falar sobre você, para falar sobre seus medos, dores e receios, e experimentar um acolhimento sem julgamento. E a partir desse acolhimento, a gente vai se cuidando, a gente vai se tratando, descobrindo por que a gente acaba entrando em algumas situações, porque algumas situações afetam tanto a gente e principalmente o que a gente pode fazer frente a esses desafios internos, mas que no caso de minorias, principalmente externos, que foram internalizados. Então é isso. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais explícito o que é a terapia e, como sempre, vou deixar um abraço para todo mundo.